Paulo, me diz uma coisa, desculpa eu te interromper, mas antes de você falar qualquer nome, eu quero saber de você o seguinte, você concorda comigo, cara, que todo cara que sai em carreira solo é porque ele quer ganhar mais dinheiro do que a banda? Sim. Sim, e tem muito caso de artista que aconteceu isso na carreira e eu venho assim analisando muito. Aliás, quase todo artista que principalmente que acontece que é vocalista ou guitarrista, que acontece que quer sair em carreira solo, são quando o artista ele se destaca demais ou ele faz composições melhores ou com mais apelo, e aí começam as brigas. Quem chama mais atenção? Nesse momento, normalmente o artista ele se acha superior, e lógico, sempre tem a namorada, a mamãe, o irmão que fala, você é o cara que eu vivo escutando isso constantemente, sabe? Os artistas o próprio que empresário, falando... né, Paulo? O próprio empresário fala, larga esses caras aí que você não... E o próprio empresário faz isso muitas vezes até por ganância, porque ele acha que ele fica desse lado e aí ele pode levar ele se sente mais seguro. Só que muitas vezes termina saindo tiro por a culatra, né? Tem muitos artistas que se deixam levar por essa bajulação e quando eles montam a sua banda não fazem sucesso. Também teve o caso de artistas que sim fizeram sucesso, que são menos, é minoria. Normalmente, quando o artista ele é tirado de uma banda, é muito engraçado como muitos artistas, quando eles estão juntos, se cria aquela mágica. Quando o cara sai, ele não produz a mesma mágica. Incrível, eu já presenciei várias vezes essas coisas. Paulo, para você, quem são os caras mais emblemáticos disso que você acabou de falar agora? Porque assim, eu tenho, na minha opinião, dois grandes nomes, vamos ver se bate com os meus, dois grandes nomes, cara, que funcionavam muito bem em banda, cara. Quando eles saíram para carreira solo, comercialmente falando, foi um fiasco. Vamos ver se você vai falar os dois que eu tô achando que você vai falar logo de cara. Quem seria, Paulo? Cara, agora você me pegou. Fala teus nomes que eu vou enquanto que meu cérebro vai funcionando. Primeiro deles, Freddie Mercury. Freddie Mercury, perfeito. Aliás, um típico caso de que o próprio namorado, a discográfica, vieram falando para ele, você é o cara, e quando na hora que saiu de carreira solo, não aconteceu nada. Perfeito. Porque no caso do Freddie Mercury... Todo mundo lembra daquele dueto que ele fez com a Montserrat Caballé. Inclusive, eles gravaram um disco juntos, que o disco é simplesmente horroroso. E mesmo o Freddie Mercury, quando ele lançou um disco solo, ele também lançou um disco solo absolutamente pavoroso, que é aquele Mr. Bad Guy, que é um horror aquilo. Horror. Muito ruim. Então, o Freddie Mercury é um caso emblemático de um artista que realmente precisava da sinergia junto com a banda, né, no caso o Queen, para poder realmente ter uma relevância, porque ele sozinho não segurava. E o outro cara que eu citaria, Paulo, é o Mick Jagger. O Mick Jagger, outro cara que ele não conseguiu fazer carreira solo e deve ser uma tremenda... E aliás, eu quero comentar um ponto muito interessante. Na verdade, ele conseguiu, né, Paulo? Só que a carreira solo dele foi mal sucedida. Mas foi muito sucedida, mas o que eu falo deve ser muito frustrante. Porque o que acontece? Existe o ego, né? Existe o cara do ego que ele acha que ele vai conseguir e ele deve se odiar por ele ter que voltar a uma banda onde ele não queria estar e ele precisa estar voltando com esse outro membro ou esses outros membros que ele não gostaria de estar. Você tem uma ideia? Precisa estar. Para você ter uma ideia, Paulo, eu já fiz um vídeo aqui falando a respeito disso, no caso específico do Mick Jagger, e o Mick Jagger, quando ele deu um tempo nos Rolling Stones, que aliás deu aquela briga lá com o Keith Richards, para fazer aquele primeiro álbum solo dele, o X The Boss, se aquele disco tivesse vendido bem, você não tem a dúvida que o Mick Jagger teria saído dos Rolling Stones, e a banda teria acabado, evidentemente. Sim. Como o disco foi um fracasso de vendas, mesmo com aqueles clipes longuíssimos que passavam na MTV, clipes inclusive filmados aqui no Brasil, aquela coisa toda,
mesmo com todo aquele suporte de grana, muita grana por trás, cara, o disco vendeu horrivelmente mal. Os outros discos subsequentes do Mick Jagger também venderam muito mal. E eu vou dizer uma coisa pra você: eu tenho os 4 discos, 1, 2, 3. Eu tenho os 4 discos solos do Mick Jagger e acho legais. Mas é evidente que não dá. Não, óbvio, eu acho legais porque também eu não comparo com o Rolling Stones. Claro, Mas não tem a dúvida que ele teria saído, Paulo. É bem interessante isso que você está falando, e ao mesmo tempo teve alguns artistas que terminaram dando certo e que era óbvio que precisava acontecer isto. Vou pôr assim, por exemplo, o próprio caso de George Michael com One. Quando eu assisti o documentário, e é bem interessante como realmente a diferença entre George Michael e Andrew Ridgell era, né? Andrew. Puta, esqueci o nome. Não lembro só o nome. Okay. Andrew Manuel. Andrew Manuel.